Olá pessoal, aqui é Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal, agora no seu artigo 5º, inciso 37. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então temos aqui nesse inciso que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que seria juízo? Juízo seria uma entidade, né, dentro do Poder Judiciário capaz de oferecer aí os julgamentos determinados de determinados casos, né? E no caso aí do Tribunal de Exceção, seria o caso de um tribunal constituído para um julgamento de um determinado fato, né? E a definição de juízo competente ela deve ser feita sempre previamente. Então aqui temos um princípio que afeta a questão do direito penal e do processo penal, que basicamente é o chamado princípio do juiz natural, ou seja, deve existir um tribunal e um juiz determinado, né, para julgar o caso antes que aquele fato criminal ocorra, né? Então, para julgar aquele caso, ele tem que praticar o determinado fato e já saber previamente quem é que vai julgar aquele fato. Isso evita que seja criado tribunais e juízos específicos para um determinado réu, né? Então, basicamente um exemplo claro, quando você comete um determinado crime, por exemplo, na data de hoje, já deve saber previamente que seu crime será julgado por determinada vara, por determinado juiz, que já está estabelecido pela lei, né, estabelecido já previamente, antes mesmo de você cometer aquele determinado crime. Isso impede também vários casos aí, basicamente de haver escolhas de juízes determinados para determinado caso. Isso aí comprometeria a imparcialidade do juiz, e faz com que não seja admitida a designação de um juiz. Não é admitida a designação de um juiz após o fato, né? Ou seja, determinado juiz será ser o juiz do caso determinado. Um exemplo claro, né? Se alguma pessoa cometer um determinado crime e em seguida o tribunal designar um juiz que esteja especializado naquele determinado crime, mesmo que ele seja de outra competência e de outra região, o tribunal decidir que aquele juiz irá julgar. Isso não é permitido. O juiz que julgar o caso tem que ser aquele determinado já previamente pela lei e pela própria organização judiciária do local em que foi cometido o delito, né? Então é basicamente uma certa prevenção para o cidadão de que não haverá tribunais de exceção. Exemplos claros de tribunal de exceção são os tribunais, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal criado especificamente pós-fato, né? Após os crimes cometidos pelos nazistas na Alemanha, foi criado o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes considerados praticados por esses nazistas, quando previamente não existia determinação de que tais atos eram considerados crimes conforme o tribunal, e o Tribunal de Nuremberg foi criado após os fatos. Isso no direito brasileiro não é permitido, então não é permitido criar um tribunal específico após o fato, né? Isso, como eu já mencionei, consagra o princípio do juiz natural, né? Ou seja, basicamente haverá dentro desse princípio a ideia de que o direito é que cada cidadão tem de saber previamente qual autoridade que irá processar e julgar o caso venha a praticar uma conduta, né, considerada como um crime ou uma infração penal dentro do ordenamento jurídico. Então, o juiz natural ou o juiz legal, dentre outras denominações, é aquele constituído antes do fato delituoso a ser julgado, e mediante as regras específicas taxativas de competência estabelecidas pela lei. Então, esse é o artigo 5º, inciso 37, estabelecendo aí essa vedação ao juízo ou tribunal de exceção, consagrando o princípio do juiz natural para proteger o cidadão aí em aspectos aí do âmbito penal e processual penal.